E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aí, a gravação, a resolução do livro Guidorize, né? No caso da quinta edição, dessa vez com o exercício 3.5, com a questão 1, que traz aí, no caso, algumas resoluções, algumas questões sobre limite de função composta. Nesses casos específicos aqui, a gente tem que fazer algumas alterações, a mudança de variável, né? Em algumas vezes tem como você resolver dentro da própria função composta o limite e você consegue chegar ao resultado, mas em algumas não é possível. Você tem que fazer a mudança de variável para poder chegar a um limite mais simples, né? mais fácil de resolver. E a mudança de variável ela tem uma vantagem, você consegue perceber algumas fatorações, né? Como a gente já viu alguns vídeos passados, a gente consegue, nesse caso, ver que transformação algébrica a gente precisa fazer, ou uma fatoração, quando a gente faz a mudança de variável. Fica mais simples, né, nesse caso. Aí vamos lá, no caso, primeiramente, para esse caso 1, em que a gente tem aí, basicamente, uma função dentro de outra, né? Para a gente entender a função composta, vocês já devem entender esse conteúdo, esse conceito. Que a gente tem uma função dentro de outra, nesse caso, né? E nesse caso a função principal é a função raiz cúbica de x. Aí dentro da raiz cúbica tem uma função que também é racional. E quando você substitui o menos 1 aqui, ela vai para zero. Tanto zero em cima como zero embaixo. E a gente sabe, né? Quando dá uma determinação, a gente tem que fazer algumas manipulações algébricas para poder chegar ao resultado. E é o que a gente vai fazer aqui, certo? Então vamos lá, o item A, a gente tem, eu vou dizer o seguinte, que o valor de U é toda essa parte interna, toda essa função racional aqui, ó. É o x ao cubo mais 1 sobre x mais 1. Então, eu fiz uma mudança de variável, eu disse que toda essa função de dentro é igual a U, e nessa função agora aqui a gente vai fazer uma fatoração. Então, isso aqui, ó, a parte x ao cubo mais 1 e x mais 1, a gente pode trabalhar essa parte aqui. A gente pode fazer algumas transformações. Por exemplo, né, na parte de cima, a gente pode dizer que x mais 1, que no caso é o fator que está em evidência, ele vai ser x ao quadrado menos x mais 1. Isso é aquela fatoraçãozinha básica de termo ao cubo, né, que todo mundo já deve conhecer. E x mais 1 embaixo. Perceba que fazendo isso eu elimino a indeterminação. E esse valor aqui ele está indo para essa fatoração aqui, ó. Então sobrou apenas x ao quadrado menos x mais 1. Como eu fiz a mudança de variável, eu tenho que reescrever os limites. Logicamente o limite de x está indo para menos 1. Se x for para menos 1, como é o caso aqui, ó, se x está indo para menos 1, o que acontece com u quando x vai para menos 1? É só você resolver essa expressão aqui, ó. Substituir o x por menos 1. E você vai ver para onde que vai u, porque u é igual a essa expressão aqui, x ao quadrado menos x mais 1. Se substituir o menos 1 aqui, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1, aí menos 1 dá mais 1, então 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então u vai para 3 quando x vai para menos 1. Nesse caso você vai reescrever o limite vai ficar assim, ó, limite de u tendendo para 3 da raiz cúbica de u, que é o valor que eu chamei aqui como sendo esse valor. Perceba que não existe mais problema na substituição do 3, do limite. Então você substitui direto. Vai ser raiz cúbica de 3, que é o resultado. Tranquilo? Daria para você resolver fatorando a parte interna do radical. Fazer todo esse processo do radical, o limite não precisava ser reescrito para u. Então você ficaria com o limite de x tendendo a menos 1 da raiz cúbica desse valor aqui, ó. Aí você substitui o menos 1 e encontraria a raiz cúbica de 3, do mesmo jeito. Mas fazendo a substituição, repito, você consegue verificar alguns detalhes que escapariam no caso você estivesse trabalhando com alguns radicais. É o caso que a gente vai ver agora no item B, né? No item B fica bem claro essa ideia que eu estou passando para vocês. E é o seguinte, o limite aqui é de x tendendo para 1, de um radical, tem uma função aqui dentro, ó. Perceba que a função aqui mais externa é a raiz de x, né, a raiz quadrada de x. E dentro tem outra função, que é o x ao quadrado mais 3. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer que u é toda essa expressão aqui, ó.
é o raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. A ideia aqui, no caso, é você tentar encontrar o x menos 1, fazendo algumas operações, utilizando aquele princípio das equações, em que você faz um membro, você faz no outro e tenta deixar organizado, certo? Então vamos lá, primeiramente eu vou passar o quadrado, né? No caso do radical para o u, isso vai dizer que o u ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3, ou seja, eu levei ao quadrado dos dois lados e a gente acabou eliminando a raiz. Aí o que a gente faz? Passa o 3 para o outro lado, vamos isolar o x. Então x ao quadrado vai ser u ao quadrado menos 3. Só que eu quero x ao quadrado menos 1. Eu quero reescrever o x ao quadrado menos 1, porque todas as variáveis em x tem que ser alteradas para o valor de u. Então, eu pego o x ao quadrado menos 1, perceba que já ficou no formato de baixo do denominador, e eu subtraio 1 também no segundo membro. Vai ficar u ao quadrado menos 4. Então percebam, x ao quadrado menos 1 é u ao quadrado menos 4. Tranquilo? Então daqui, ó, sai o seguinte, se eu já mudei todo mundo para u, né, todas as variáveis em x foram para u, foram substituídas por u, então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que também reescrever o limite. Se o x vai para 1, o que acontece com o u? Então perceba, eu só substituir 1 aqui dentro. Ó. 1 ao quadrado dá 1, mais 3 dá 4, raiz de 4 dá 2. Então a gente reescreve o limite nesse formato aqui. Ó. Limite de u tendendo para 2, da raiz de u, quer dizer, de u, né? Menos 2, dividido por u ao quadrado menos 4. Então perceba, se eu substituir 2 aqui dentro, ainda dá indeterminação. Perceba, fica 2 menos 2 dá 0, 2 ao quadrado dá 4 menos 4 dá 0, fica 0 sobre 0. Mas se você verificar, o fator u menos 2, ele é um fator da fatoração de u ao quadrado menos 4. Então você reescreve o limite, fazendo essa jogada. Você pega u menos 2 e u menos 2, u mais 2. E você cancela, eliminando a indeterminação. Nesse caso, o limite agora é de u tendendo para 2, de 1 sobre u mais 2. Que você claramente vê que é 1 sobre 4. Então, nesse caso, bem fácil de resolver. Se não faz a fatoração, no caso a substituição de u, né, da expressão por u, fica mais complicado da gente trabalhar, no caso, com racionalização, né, de denominadores. Lembrando que tem uns casos que não tem para onde fugir. Você consegue fazer a mudança de variável, né, você chama outra variável, uma variável auxiliar, mas mesmo assim você não elimina no caso, a própria indeterminação, e você não consegue chegar a um resultado satisfatório. Consequentemente, você tem que fazer por racionalização mesmo. Vamos para mais um exemplo. Vou pegar o próximo exemplo para vocês. No caso seria o item C e o item D. Então vamos lá, no caso desse item ainda em questão, a gente vai pegar aí, ó. No caso, no item C, faz o mesmo processo. Perceba, eu vou dizer que o u é a raiz cúbica de x mais 7. Então, o que é que eu faço? Eu passo o valor da raiz para o u, eu elevo a terceira potência dos dois membros, então fica u ao cubo igual a x mais 7. E nesse caso eu quero escrever agora x menos 1. Então eu isolo x, fica x igual a u ao cubo menos 7. E eu subtraio 1 dos dois lados, então fica x menos 1 igual a u ao cubo menos 8. Então percebam, o x menos 1, que é o denominador, também vai ter que ser escrito no formato na variável u. Então eu faço esse processo. Só que eu tenho que reescrever o limite.
Se o meu x está indo para 1, e claramente você vê que daria 0 sobre 0, e eu não posso substituir diretamente, eu tenho que reescrever o limite porque eu fiz a mudança de variável. Não tem sentido dizer que o x está indo para 1 e eu substituo o valor por 1. Né? Então eu faço o seguinte, substituo 1 aqui, fica 1 mais 7 dá 8, a raiz cúbica de 8 é 2. Então o nosso limite está indo para 2 agora, na variável u. Então fica limite, você vai reescrever, de u indo para 2, tendendo para 2, de u menos 2 sobre u ao cubo menos 8, porque x menos 1 é u ao cubo menos 8. U ao cubo menos 8. Aí agora você percebe o seguinte, eu vou substituir o 2, em cima vai dar 0 sobre 0, ainda deixa tendendo para 0 os dois. Agora você faz o processo de fatoração para poder, no caso, eliminar a indeterminação. Então fica limite de u indo para 2. Aí você percebe, u menos 2 e u menos 8, você pode entender esse u menos 8 e escrever ele nesse formato aqui, ó, 2 ao cubo. Perceba que u menos 2 é um fator de u ao cubo menos 8. Então, u menos 2, que multiplica u ao quadrado, mais 2u, mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui, ó, sobre u menos 2. Você pode verificar depois. Quando você multiplica u menos 2 vezes esse valor, você vai encontrar u ao cubo menos 8. Elimina a indeterminação e você chega na expressão limite de u indo para 2, de 1 sobre u ao quadrado, mais 2u mais 4. Agora não tem problema mais, o 2 pode ir diretamente para o valor de u, você pode substituir. Então você ia ter 1 sobre u ao quadrado dá 4, mais 4, mais 4 dá 12. Então 1 sobre 12 é o resultado. Certo? Vamos ver o item D agora. Então vamos lá, né? Esse item D ele tem um detalhe bem interessante. Se você perceber, o valor, a expressão que está dentro da função composta, que é a raiz cúbica de x, que nesse caso é esse cara aqui, ele tem grau menor do que o polinômio que está embaixo, no denominador. Sempre que isso acontecer, uma dica para vocês, é que você não consegue, ou fica muito mais complicado, você tentar encontrar uma expressão dentro para substituir por u, que satisfaça o x ao quadrado menos 1 para substituir também pela mesma variável. Como a gente fez aqui, ó. Né? A gente substituiu a função composta pelo x ao cubo, pelo raiz cúbica de x mais 7, e encontramos uma expressão aqui, ó, x menos 1, simples, que deu para a gente fatorar. Quando você tenta fazer isso, em casos como esse aqui, quando o grau do polinômio, que está dentro da função composta, que é a que você vai ter que substituir a variável auxiliar, ela for menor que o grau do polinômio que está no denominador da expressão que também está gerando indeterminação, você não consegue simplificar. Fica mais complicado, fica mais difícil. Então, qual é a ideia? Você vai ter que racionalizar o numerador. Você vai tentar fazer uma racionalização. Então, você vai ter que multiplicar pelo fator racionalizante do numerador. Aí vai entrar os casos no caso de fatoração. Então, vocês podem perceber que para o numerador ele sumir essa raiz, eu vou ter que multiplicar, no caso, o numerador. Só até vou repetir aqui, ó. Vamos trabalhar somente com a expressão, depois a gente volta para o limite. Então perceba, você tem lá o raiz cúbica de 3x mais 5 menos 2, dividido aí, no caso, por x ao quadrado menos 1. Então eu vou multiplicar pela expressão que vai tirar esse radical daqui. Perceba como ele está elevado ao cubo. Eu posso imaginar o 2 como sendo a raiz cúbica de 2 ao cubo. Esse 2 aqui. E como eu estou trabalhando com coisas cúbicas, um dos fatores que transforma ou o fator que transforma essa expressão sem o radical embaixo para levar ele no caso para baixo, sem o radical em cima para levar o radical para baixo, seria o primeiro valor ao quadrado, mais 2 vezes esse carinha aqui, vezes esse,
vezes a raiz, mais o segundo cara ao quadrado. Eu estou usando a fatoração de a menos b multiplicando a ao quadrado, como a gente usou aqui em cima, né? A quadrado mais ab mais b quadrado. Estou usando essa expressão. Isso aqui é a fatoração de a ao cubo menos b ao cubo. Então, se eu quero que isso fique assim, e eu estou com coisa desse tipo, então eu multiplico por esse cara aqui, ó, por esse fator. Por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então é pegar o primeiro ao quadrado, multiplicando o primeiro vezes o segundo e somando com o segundo ao quadrado. Então bora fazer isso. Bora multiplicar, nesse caso, por raiz cúbica de 3x mais 5 ao quadrado. Aí vamos somar com 2 vezes a raiz cúbica de 3x mais 5 mais 4. Aí vamos repetir isso aqui embaixo. A gente está racionalizando. Vamos repetir aqui embaixo. Então, ficou perfeito. Aí qual é a ideia? Em cima a gente já sabe o que é que vai acontecer. Vai ficar o cubo desse primeiro valor aqui, que no caso seria 3x mais 5 menos o cubo de 2, que vai dar 3x mais 5 menos o cubo de 2, que dá 8. E na parte de baixo a gente vai ficar com a fatoração de x ao quadrado menos 1. Dá para fatorar já esse cara aqui, ó, né? X ao quadrado menos 1. Mas eu vou só repetir mesmo os dois. Passa só um traço aqui. Aí você repete esse cara como fator. E esse aqui também, como fatores. Aí você já deve estar percebendo o que vai acontecer, né? Perceba que em cima a gente pode simplificar. Em cima a gente pode dar uma simplificada bem legal. Então fica 3x mais 5 menos 8. Então vai ficar assim, ó, 3x mais 5 menos 8, né? Então menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Isso aqui tudo dividido pela expressão de baixo. Só que perceba, 3x mais 5, 3x menos 3, é uma fatoração de 3 em evidência e x menos 1. E embaixo você pode dar uma simplificada também. Embaixo a gente pode pegar o x ao quadrado menos 1, que é o que a gente vai fazer agora, e simplificar o valor embaixo, para ficar mais palpável o resultado. Então perceba, 3x menos 3 eu posso substituir basicamente por 3, que multiplica x menos 1. Ainda está dando determinação, porque se você perceber embaixo está dando 0. 0 vezes alguma coisa é 0. Então vai acontecer no caso de zerar embaixo, isso não pode acontecer. Mas vamos eliminar essa indeterminação. Eu vou dizer que x ao quadrado menos 1 é x menos 1, x mais 1. Perceba que já vai sumir o x menos 1 aqui e já vai eliminar a indeterminação. E o que, é que vai acontecer? Bora multiplicar por esse fatorzão aqui, ó. Esse cara inteiro aqui. Perceba que esse cara não vai para zero. Então, você já salvou a expressão. Você vai ficar com 3 dividido por x mais 1, que multiplica toda essa expressão aqui. Então agora você percebe que você pode jogar o limite de boa. Então, quem é o limite de x indo para 1 dessa expressão inteira aqui? Então vamos ver. Perceba que em cima já está de boa, é 3. Então aqui você vai ter 1 substituído em x mais 1 vai dar 2, né? E 1 mais 1, 2, você vai ter a raiz cúbica de 3 vezes 1 mais 5 ao quadrado, mais 2 que multiplica a raiz cúbica de 3 mais 1 mais 5, 3 vezes 1 mais 5, e no final você vai ter 4. Então 2, aqui você vai ter 3 vezes 1, 3, 5, 8 ao quadrado, 16, a raiz cúbica de 16, e no fim você vai ter o resto daqui como sendo
um oitavo. Então esse foi o vídeo aí, galera. Revejam passo a passo, no caso, como que é feito os passos, e é basicamente, em limite de função composta, é basicamente esses passos que você tem que seguir. Isso, logicamente existem algumas variações e a gente vai ter alguns exercícios a mais para poder resolver, e a gente vai conseguir tirar de letra esse tópico do cálculo aí do livro do Guido Rins, certo? Até mais, foi boa.